Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, comunicação não violenta. Eu estou aqui com o psicanalista Edson de Paula, especialista também em comunicação organizacional. Edson, você tocou no assunto, nós estávamos apertados com o primeiro bloco, agora com um pouco mais de tranquilidade. Você falou da dialética, né? Eu gostei da sua introdução. A questão da dialética é o encontro de duas ideias opostas, né? Você tem uma ideia, eu tenho uma outra ideia, um conceito, ainda nem divulgamos isso. Vamos sentar e vamos conversar, vamos negociar e vamos ver o que nós podemos criar de novo com isso. Então, tem muito da negociação na dialética também. É um encontro de duas ideias para que saia uma ideia boa no final, né? Sim. Eu digo que a dialética hoje no nosso mundo é muito mais importante que o diálogo. Porque o diálogo em si, muitas vezes, ele é insosso, ele não leva a lugar nenhum. Por exemplo, eu estou aqui com você, eu tenho uma ideia, um determinado assunto ali, eu tenho a política que está muito em evidência, eu tenho o lado A, você tem o lado B. Você já está convicto da sua ideia e eu estou convicto da minha ideia. As posições já estão bem definidas. Já estão definidas, eu não vou mudar, eu estou fechado com o meu pensamento e a mesma coisa você com o seu pensamento. Às vezes não é meio que banal a discussão? É uma discussão infrutífera. Vai ficar ali. Exato, é uma discussão infrutífera. É aquilo que eu digo. A dialética é importante quando duas ideias, elas... Aí nós vamos para a dialética. Exato, eu e você é o diálogo, lógico, né? É o diálogo e o diálogo promovido que leva a um consenso de uma única ideia que possamos aí resolver um conflito, né? Quando você já tem um lado que está polarizado e o outro lado que está polarizado também, o que a gente precisa é respeitar mesmo não aceitando. Eu sou partidário desse daí, não adianta. Exato. Tentar compreender a pessoa, a opinião do outro, mesmo que você não aceite. Respeite. Você não precisa aceitar, você não precisa mudar a sua opinião, mas você precisa respeitar o ser humano que está na sua frente, né? O que nós vemos é que a pessoa quer ganhar no grito, né? A minha posição... Como que é? Existe assim, eu estou emitindo a minha opinião, só que hoje nós estamos na geração do impor a opinião. Eu quero impor a minha opinião e você tem que engolir a minha opinião a qualquer custo. E aí gera o quê? Da violência comunicacional gera violência até física em alguns momentos, porque acabamos de não é verdade? Então, você começa a ver, a violência ela não precisa ser física. A violência não precisa ser física. O Dr. Marshall Rosenberg, que é o precursor da comunicação não violenta, ele diz o seguinte, né? Que toda violência humana é uma manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, pense no seguinte, nós somos seres humanos... Seria um trauma, assim? Sim, não, seriam necessidades motivacionais, o que te motiva, né? Tá. Então, imagina o seguinte, nós somos seres humanos que buscamos segurança em algum momento das nossas vidas, precisamos nos sentir seguros diante de uma situação, precisamos nos sentir reconhecidos, precisamos nos sentir pertencentes a algo, que as pessoas olhem para nós e digam, olha, você pertence a esse grupo, nós aceitamos você aqui. Uma dessas necessidades, quando não é atendida, pode ser transformada em violência. Tá. E a violência mais simples que existe é a violência da comunicação. Quando chega na violência física, eu já diria que é o transtorno patológico da violência, né? A manifestação realmente física de uma violência. Até porque para chegar na violência física passou por todo um processo de decantação que não foi apurado e transformou-se em violência física. É assim. E tudo começa aqui no pensamento, né, Carlos? A forma como você pensa. Se o seu pensamento está disfuncional, e isso é psicologia cognitivo-comportamental, né? Consequentemente, pensamento disfuncional não funciona muito bem, o meu sentimento interno, o meu diálogo interno não é bom e a manifestação da minha emoção é pior ainda. Sim. Ela pode ser violenta. Então, quando você está diante de um diálogo onde existe um interlocutor e que está coberto da razão, mesmo não tendo razão, o que é que você faz? Você afasta um pouco, dá o palco para ele, né? Deixa ele brilhar. Naquele momento ele está precisando brilhar, está precisando de reconhecimento, está precisando de aplauso. Então, afastar também é um bom movimento. Sim. O problema é que aquilo que você disse, as pessoas não estão tendo... O pavio está muito curto. Muito. Antes você contava até 10. Hoje você precisa contar até 1000 para garantir o 10. E o curioso, né, e pelo lado negativo, é que ninguém tem a intenção, numa discussão, de tirar o pé, né?
Por exemplo, desacelerar. Mais uma vez, eu estou com a minha ideia, nós estamos discutindo, eu não vou tirar o pé e você eu não vou arredar o meu ponto de vista aqui agora, eu vou até o final, custe o que custar. Isso não é bom, nem para quem está empregando esse tipo de força, porque as pessoas percebem, né? Ele se torna falso também. É aquilo que eu digo. Se você precisa empurrar goela abaixo do outro a sua opinião, é porque talvez você não esteja seguro dela. Você não tenha confiança Edson, em si. Isso tudo, nós vamos entrar no VT já da cultura do cancelamento, mas esse ódio, essa polarização, ela vem junto com a rede social? Você acha que é o principal? A rede social potencializa isso, cara. Não é que vem junto. Voz, né? A rede social, ela dá exatamente o que você disse agora. A rede social dá voz para aquele que é mudo. Aquele que nunca falou. É que você acabou de falar nunca se manifestou. Cada um é um artista, cada um é... Todo mundo criou o seu pseudo-artista, é o pseudo-diretor de um pseudo-programa que eu crio na rede social, porque agora eu sou o pseudo-editor também, eu edito isso daqui, eu dirijo, né? Eu sou o artista, eu sou a celebridade, e todo mundo quer ter o quê? O seu momento de fama na rede social. E a rede social propicia isso, esse momento de fama. Ela não seleciona. Mas, Edson, o porquê, aí eu não sei se é mais uma vez um sintoma do Brasil ou é um sintoma mundial. O porquê a pessoa, o porquê a coisa errada ou a coisa negativa, ela chama tanto a atenção da pessoa do que uma coisa positiva? Porque nós somos seres humanos emocionalmente negativos, tá? Porque se eu colocar uma foto do meu filho lá, eu vou ter 200 curtidas. Se eu colocar que eu fui mandado embora do emprego, eu vou ter 600 curtidas. O negativo aproxima as pessoas, né? Então, veja só, nós somos seres humanos emocionalmente negativos. Das 4 emoções, é uma compleição psicológica nossa, tá? Das 4 emoções básicas, só uma que é a alegria. Aí nós temos o medo, a raiva e a tristeza. 75% das nossas emoções básicas são negativas. Então, imagina a carga negativa que nós temos. É muito difícil ser positivo nos dias de hoje. Então, eu me uno àquele que está negativo. Olha, e olhar para quem está negativo minimiza a minha dor. É assim que funciona. E enaltecer a dor do outro minimiza a minha. Minimiza o meu sentimento de dor. É intrínseco. Exato, exatamente. Isso daqui está aqui na nossa compleição psicológica. Então, assim, por que eu tenho mais inveja do que admiração de algo positivo? Deveria ser o contrário, não deveria eu admirar o sucesso de uma pessoa. E por que eu invejo o sucesso de uma pessoa? Justamente porque eu tento esconder o meu fracasso. A pessoa chegou lá porque puxou o tapete. Exato. O ser humano não quer mostrar de forma alguma a sua fragilidade. Por isso que nós temos o selfie, né? O selfie é sempre bonito, sempre, como você disse, a rede social mostra o quê? O lado bonito das pessoas, o lado feliz das pessoas, o lado bem-sucedido das pessoas. Ninguém mostra os boletos chegando. Não mostra o boleto chegando, né? Aí recentemente você viu um movimento diferente nas redes sociais, você começa a ver as pessoas chorando. Eu comecei a ver alguns vídeos de pessoas chorando, mostrando o seu lado mais humano, e as pessoas começaram a seguir essas pessoas. Quando você desveste, né, essa persona é o quê? Personalidade, é uma máscara que você coloca para se proteger do mundo. Tirando essa máscara, tem o seu eu real. O eu que nós colocamos na internet é um eu idealizado. É o eu que vai para agradar o outro. Aí vem daquelas 2 máximas freudianas, né? No começo o primeiro ganho do ser humano é eu choro e ganho. O segundo ganho, eu agrado o outro para que o outro me agrade. Então, mostrar que eu estou bem, agrada o outro e ele me agrada dando um like. Mostrar para o outro que eu também choro, que eu estou triste, que eu estou com raiva, pode atrair muitas pessoas que estão numa situação semelhante à minha e vai dar curtida ali naquele momento. Eu também atraio. Então, o negativo chama mais que o positivo nesse momento. Em qualquer situação. Qualquer situação. E isso é do ser humano. Isso é próprio do ser humano. Tá certo. Edson, vamos falar do cancelamento, então? Vamos dar uma olhada à cultura do cancelamento, mas vamos ver, principalmente, né, o que os jovens falam sobre isso, sobre essa cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento tornou-se uma prática usada por muitos nas redes sociais. Foi inclusive eleito o termo do ano de 2019 pelo dicionário McCarry. Todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento do ser humano.
Mas que prática é essa que julga e exclui um indivíduo do convívio das redes sociais? O cancelamento é utilizado principalmente contra famosos ou influenciadores digitais que fizeram ou fazem algo de errado e que não é tolerado nos tempos de hoje. Essa pessoa é imediatamente cancelada. A gente tem que cancelar todo tipo de preconceito. Só que o problema é quando a gente cancela a pessoa que fez esse preconceito. Porque o que é o cancelamento nesse caso? É ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz só porque ela cometeu um erro. Nesse sentido, cancelar uma pessoa é não dar a oportunidade para ela aprender com o seu erro e colocar a gente numa posição de perfeição, como se a gente nunca tivesse errado também. Algumas vezes é temporário, outras vezes a pessoa cancelada precisa mudar para ser aceita novamente. Diante de diferenças de educação, comportamento e cultura, algumas pessoas não conseguem enxergar seus erros antes de terem sido rechaçadas na internet. E aí? O cancelamento entra como uma maneira de reeducar? É isso mesmo, Thiago? Muitas vezes a pessoa é cancelada por ter opiniões diferentes. O maior problema é que ele restringe, ou melhor, ele enfraquece o debate. Tá? Uma discussão acerca do assunto, ele vai trazer opiniões divergentes, realidades divergentes, que muitas vezes vai ajudar aquela pessoa que está alienada numa bolha social. Existem muitas outras formas de você mostrar a sua opinião e o cancelamento não é uma delas. Mas antes de qualquer coisa, antes dessas pautas serem erros, acima de tudo elas são crimes. E eu entendo perfeitamente o cancelamento feito em cima desses criminosos, das pessoas que cometem esses crimes. O que eu acho errado e sou totalmente contra são os discursos de ódio, porque o discurso de ódio diz mais sobre quem de fato mostra esse discurso do que quem de fato recebe. É muito natural os jovens procurarem e se identificarem com personagens. No entanto, esses personagens eles apresentam só um pedacinho da vida deles, né? E aí, quando esse pedacinho não atende ao que esses jovens tanto esperam, ou procuram, ou gostariam, as chances de serem, né, sentirem-se frustrados tornam-se muito grandes, né? É onde então entra a cultura do cancelamento. E um ponto que é super importante a gente lembrar é o quanto o fato da pessoa ter um comportamento que não nos agrada não significa que essa pessoa seja de um todo descartável. O Papa Francisco não fala sobre a cultura do cancelamento, mas sobre a cultura do descarte. O descarte compreende tudo aquilo que se desperdiça sem ser reciclado, desde objetos, plantas, alimentos, até seres humanos que não são levados em conta e que estão sendo ou serão prejudicados por esse tipo de cultura. Nossa geração está mergulhada na cultura do descarte, saqueando a terra como se fôssemos a última geração a ter direito a ela. Tá aí essa matéria produzida pela nossa diretora, a Priscila Alves, sobre essa cultura do cancelamento e abrangendo principalmente os jovens, né, que respiram a rede social. E principalmente essa geração millennial, né, que está aí dos 25 aos seus 35 anos de idade, que está no mercado de trabalho e é o futuro, né, do Brasil. Você imagina, se começar a criar uma cultura de que se isso não serve para mim, eu cancelo. Sim. Isso não serve para mim, não gosto. Então, cancela. A vida não é feita só daquilo que você gosta. Você concorda comigo? Às vezes você tem que deglutir. Talvez, igual você falou, acho que é muito mais frustração. Não é? Eu vivenciar essa frustração daquilo que eu não gostei, negociar, conversar, procurar compreender, do que ficar cancelando. Cancelar é muito fácil. Eu tiro o problema da minha frente aqui, não existe mais nenhum problema. Edson, vamos fazer o seguinte, vamos repercutir ainda mais esse VT, ainda mais esse assunto sobre a cultura do cancelamento no próximo bloco. Estamos aqui com Edson de Paula, psicanalista, especialista em comunicação organizacional. O tema do programa de hoje, comunicação não violenta. Nós vamos para um rápido intervalo aqui na Ação Nacional e daqui a pouco a gente volta.